Shalom, shalom, voltando aqui para mais uma parte desse testemunho. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, voltando do café, né? Nós fomos tomar um café, estamos voltando por mais uma parte desse testemunho Ellen Cristiano, aonde eu estarei compartilhando com você tudo aquilo que o Eterno ele fez no passado, ele tem feito no presente, ele continuará fazendo no futuro, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, eternamente. Não vou fazer apresentações aqui porque vocês já me conhecem, vocês que estão comigo aqui nessa obra, nessa missão, e alguns que estão sendo alcançados através do que Deus tem feito na nossa vida. Então não vou fazer mais apresentações, todos aqui já sabem que é uma missionária, Ellen Cristiano, e aqui estou para contar mais uma parte. Nós estávamos ali no período onde eu passei por um processo de câncer, e mais um processo de câncer, e eu estava ali naquele monte e saí daquele monte com a minha vitória, saí daquele monte com o meu milagre. Isso vai definir para mim, para você, o que está em nós. O que define você é não o que você fala, é o que você faz. Então, quando nós passamos por uma situação difícil e aquilo ali nós choramos, desanimamos, desesperamos, vai mostrar quem é você. Porque muitas pessoas vão falar sobre Bíblia, vão recitar versículos, mas o que faz você ser uma pessoa firme no que a palavra de Deus diz é como você se comporta no dia da luta. E nesse dia eu decidi subir para o monte e descer com a minha vitória. É porque Deus é obrigado a fazer? Não, é porque a palavra de Deus diz para mim que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ela diz para você também, você pode todas as coisas nele que te fortalece. Sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, assim diz a palavra de Deus. Se você crê nisso, continuando aqui esse testemunho, eu quero dizer para você que aí o período de conversão, eu fui sendo convertida por Cristo todos os dias, passando pelo processo de libertação. E Cristo foi fazendo uma obra maravilhosa em mim, só que tudo isso, gente, tem um morrer a cada dia. Tudo isso tem um morrer a cada dia. Não tem como nós caminharmos com Cristo se nós não negarmos a nós mesmos. E eu tive que tomar decisões todos os dias da minha vida e negar a mim mesma. Eu tive que negar a mim mesma. Eu tive que decidir morrer todos os dias e enfrentar aqueles demônios que estavam me atacando, enfrentar as minhas vontades e renunciá-las, e posicionar contra aqueles demônios, e enfrentar uma realidade a qual Cristo estava me apresentando. Quer vir após mim? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e vem, siga-me. Então eu tive que enfrentar 3 realidades, tá? A vontade de Cristo para mim, negar a mim mesma e renunciar a mim mesma e lutar contra as forças das trevas. Posicionada. Então, amados, ali veio um percurso e ali Cristo fazendo promessas na minha vida, e ali eu cheia de sede da obra, sede do reino, fazendo a vontade de Deus ali, fazendo evangelismo, limpava a igreja, e aquele período todo ali, cheia de sede, todo evangelismo eu estava dentro, leitura bíblica. Em uma dessas leituras bíblicas, eu estudava sempre com o dicionário Aurélio, porque hoje nós temos o Google, mas o dicionário Aurélio sempre estava ali, a Bíblia comigo, o caderno, o dicionário Aurélio, e nesses estudos, um dia buscando algumas palavras que eu precisava de ter entendimento, que eu iria fazer louvor e eu queria ver alguns entendimentos, ter alguns entendimentos de uns textos bíblicos, significados de palavra, eu encontrei uma palavra ali, danado, e quando eu li aquela palavra danado, no dicionário Aurélio, significa aquele que é travesso, aquele que é levado, condenado ao inferno. Eu quero dizer para você que tem o hábito de chamar crianças de danado, de pessoas de danado. Eu não estou falando de Bíblia aqui, eu estou falando do dicionário Aurélio. Isso é um significado pelo dicionário Aurélio. Vamos lá no dicionário Aurélio para você ver o significado de danado, que significa condenado ao inferno. Olha para você ver. Sabe, travesso, levado, condenado ao inferno. Quando eu vi aquela palavra, foi libertador para mim. Quando eu vi aquele significado, foi libertador. Então, nós vamos conhecer a verdade
E Cristo vai nos trazendo e nós vamos sendo libertos todos os dias. Então, dentro daqueles estudos, eu fui aprendendo muita coisa, porque o Espírito Santo foi me direcionando. E ele foi me direcionando a dicionários, a livros, textos e contextos dentro da Bíblia, e eu fui aprendendo muito tudo aquilo, porque o Espírito Santo ele faz isso conosco e levanta pessoas também para nos orientar. E ali que a caminhada foi seguindo, muitas brigas dentro de casa, muitas lutas, muitas agressões físicas, verbais. Chegou um momento de eu ficar tão doente e ter dado amnésia, a ponto de que aquelas agressões, aquelas violências ali mexiam muito comigo, e muitos ataques espirituais saindo de onde Cristo me tirou. Então ali uma luta constante, aquele homem que morava comigo ali não trabalhava, passei a ter que suprir a casa porque ele vivia mais desempregado, e eu com todas as cargas, sendo provedor, sendo mulher, agora caminhando com Cristo, tendo que suprir tudo. E como eu havia dito, um dia tinha comida, um dia tinha arroz, outro dia faltava feijão, um dia pagava luz, cortava água, aí pagava água, aí acabava o gás, aquela luta, aquela vida de muita luta, o filho muito doente, muitas brigas, muita bebida dentro de casa, muitas agressões, e muita situação de falta de paz, mas todavia eu entendi que naquele momento eu já estava entendendo que Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Cristo me resgata de uma forma surpreendente. Eu achei que eu estava enganando a Cristo e eu vim para a presença de Deus por um medo. E Cristo foi trabalhando no meu coração. Quando você vê alguém indo para a igreja, eu estou indo por causa de namorado, eu estou indo por causa de bênção, a pessoa está indo por causa de bênção, deixa essa pessoa, porque o próprio Espírito Santo ele tem a sua forma de convencer a pessoa. Ele me convenceu. O Espírito Santo me convenceu. E ele convence quantas pessoas? Ele nos convence todos os dias. E ele pode convencer esse ente querido seu. Ah, mas você bebeu, você vai para a igreja assim? Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele sabe trabalhar nessa vida. Ele sabe trabalhar. Eu ia para a igreja enganando a mim mesma, porque a Deus eu não enganava. Eu estava dizendo que eu iria só para dar um tempinho, na hora que as coisas melhorassem, que acalmasse, eu pararia de ir, porque eu estava com medo daquela voz. Mas Cristo foi trabalhando em minha vida. Cristo foi me convencendo, e naquele momento eu já estava ali totalmente amando o Senhor Jesus. Totalmente apaixonada pelo Senhor Jesus, sujeitando a Ele, querendo muito viver aquilo que Ele tinha para mim. Então já tinha ali acabado de experimentar um milagre, desci daquele monte. E quando passou algumas semanas que eu fiz exame, o resultado, quando saiu, ali já constou que eu não tinha mais nada. Essa câmera parece que está focando e desfocando. E ali já não estava constando. Só um momento aqui, queridos. Está focando e desfocando. Acho que agora melhorou. Então ali já não estava constando mais nada naquela corrente sanguínea, eu já não tinha problema algum, tudo que estava dentro de mim já estava constando que naquele exame ali estava limpo, eu estava limpa. Cristo, ele verdadeiramente mandou anjos e fizeram cirurgia em mim naquele monte. Se você crê, a Bíblia diz, Jesus falando para aquelas irmãs de Lázaro, que você vai ver a glória de Deus. João 11, sabe? Evangelho segundo João 11. Não, Evangelho segundo João não, Evangelho de João 11, tá? Então, queridos, nós vamos entender que há uma renúncia, há um posicionamento. Então eu não ficava esperando as pessoas me ensinar a Bíblia. Eu não ficava esperando o pastor me ensinar a Bíblia. Eu não ficava esperando o pastor ir na minha casa orar. O pastor nunca foi na minha casa orar. Até porque eu vim de um lugar que eu tinha muita guerra e os pastores não queriam pegar guerra, sabe? Então, pastores não iam na minha casa orar. Eu morava com um homem que era conhecido na região como um pitbull. Então, as pessoas não iam na minha casa orar. As pessoas tinham medo dele. Só que eu entendi a minha responsabilidade. Nesse entendimento, eu me posicionei. E quando eu me posicionei, Cristo foi operando na minha vida, dia após dia. Cristo foi movimentando. E ali eu entendi o que significava danado. E naquele momento ali passei por um processo da onde eu tive amnésia. E quando eu tive amnésia, devido a tantas agressões, tantos sofrimentos,
eu de uma certa forma deixei entrar muito, sabe? E ali eu, com aquele quadro de amnésia, esquecimento de tudo, de repente eu olhava para a janela assim, eu me lembro quando eu olhava para a janela do meu quarto, que eu morava na casa, desculpa, de segundo andar. Eu olhava para a janela do meu quarto e ali eu via alguma voz dizia assim, olha, sobe na janela e pula porque você vai voar. Olha só, para vocês verem o que o inimigo faz. Eu já estava ali na igreja, orando, buscando, jejuando, orando na madrugada, fazendo propósitos com Deus, que são conhecidos como as campanhas. Já estava num processo de busca, porque agora eu entendi que eu queria Cristo e que Cristo é o caminho. Era, no meu entendimento na época, e continua sendo, e para sempre será o caminho, a verdade e a vida. E aí, queridos? Aquela voz dizia, eu olhava para a janela, assim, e aquela voz dizia, vem, pula, você vai voar. Pula, você vai voar. Nessa época, a avó dos meus filhos pegou o meu filho mais velho e levou para casa dela, deixou lá, que viu que eu não estava bem. E eu ficava dentro daquela casa trancada ali, fechada, eles tiravam facas, tesouras, e eu ficava trancada ali. E ali, queridos, aquela voz o tempo todo. Então, eu nunca pulei porque Cristo sempre cuidou de mim. Cristo, no seu amor profundo, Ele cuida de você. Ele cuida de nós, Ele cuidou de mim. E isso é algo, assim, extraordinário, porque naquele momento não tinha ninguém ali comigo para me vigiar, mas Ele estava comigo. O guarda de Israel estava ali cuidando de mim. Eram muitas perturbações, muitas coisas na mente. Eu tive que aprender a usar o capacete da salvação, usar a armadura de Deus, que está em Efésios 6:10, e comecei a aprender a guerrear. Cada culto que eu ia, eu ouvia a palavra e eu entendia que aquela palavra era para eu pôr em prática. Porque muitas das vezes as pessoas entram na igreja, ouvem a palavra, mas depois não põem em prática. Entra aqui e sai aqui. Então nós temos que entender que a palavra que é liberada é para nós praticarmos. Eu comecei a pôr em prática as palavras que eu recebia ali naqueles cultos, ou ali numa pregação em rádio, ou que na época eu ouvia muito rádio, ministração, pregação. Na época eu ouvia muito 107 FM, então eu ouvia, né, uma rádio mineira, eu ouvia muito, acho que nem existe mais. Então, assim, Deus falava muito comigo através das ministrações. Então, queridos, o tempo foi passando, eu continuei a caminhada, buscando muito, perseverando muito, fui tendo visões. Cheguei um dia na igreja, nesse período já estava congregando em um outro ministério, porque eu ficava, algumas pessoas diziam, você está pulando de galho em galho. Mas sabe o que eu observei? Eu ficava buscando nas igrejas um preenchimento a qual eu só ia encontrar em Cristo Jesus na minha renúncia, na minha busca com Ele, na minha totalidade com Ele. Então, algumas vezes, aconteceu algumas coisas numa igreja, determinada igreja, e eu saía daquela igreja porque eu falava assim, aqui eu não tenho apoio de pastor, não tenho apoio de ninguém. Então, eu vou sair, eu preciso de apoio. Só que o tempo foi passando, eu fui vendo no decorrer dessa caminhada, que Cristo estava me forjando para mim viver dependente totalmente dele. É lógico que você está no ministério, você precisa de um suporte, mas você não pode mudar o percurso daquilo que Cristo tem para a tua vida, porque faltou suporte. Você não pode sair do ministério antes de cumprir aquilo que Cristo quer que você cumpra lá, porque faltou suporte. Você não pode ficar mudando de igreja porque faltou suporte. E eu fiz porque eu não fui orientada por ninguém. Eu fiz porque eu não fui ensinada. Então Cristo, com o passar do tempo, começou a me ensinar, filha, você está buscando em placas, nos homens, aquilo que somente eu tenho para te dar. E por outro lado, eu estou forjando você, eu estou te ensinando que é em Mateus 6,6 que você vai encontrar as respostas que você precisa, tá? Então, aí eu passo para aquela igreja era maior, muitas pessoas, quando eu cheguei foi uma festa, e foi uma coisa linda, e ali, queridos, mas durou pouco. Por quê? Porque Cristo estava trabalhando comigo. Cristo não queria que eu me apegasse à placa. Cristo não queria que eu me apegasse a homens. Cristo queria que eu me apegasse a Ele. Embora precisamos de estar juntos,
numa congregação, precisamos de cultuar, adorar o nosso Deus em comunhão com Deus e com os homens, mas o nosso apego tem que ser a Cristo. Nós não podemos estar pegados em placas, em homens, em líderes, sabe? Em ministérios locais, em cargos. Nós não podemos estar pegados a isso. Então, fiquei ali um período naquele ministério. Naquele ministério eu tive algumas visões. Toda vez que o culto começava, eu olhava para o céu e de repente eu vi o céu aberto. Gente, e eu comecei a ter visões. Deus começou, aliás, eu já tinha muitas visões. Só que eu tinha muitas visões de demônios. Eu olhava para o lado, eu via demônio ali em pé, eu via demônio sentado, eu via demônio em lugares. Eu chegava nas casas para fazer visita com os líderes, né, das igrejas anteriores que eu participava, que eu era membro. E ali, o lugar que eu chegava, eu via os demônios ali, perna cruzada, braço cruzado, em posição de marcação de território. E aquilo ali me chocava e eu comecei a falar com Deus, eu não quero mais ver demônios. Eu não aguento mais ver demônios, eu não quero. Eu quero ver anjos agora. E Deus começou a abrir minha visão. Deus começou a abrir minha visão para ver anjos e para ver um mundo espiritual da parte divina, da parte de Deus. E ali, quando um dia num culto ali, estava cantando aquele hino assim, né? Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, esse mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. E quando esse hino estava tocando, tinha um coral ali na igreja, né? Igreja quadrangular. Tinha um coral, queridos. E ali o louvor tocando e aquele coral lindo, adorando. E de repente, quando eu olho para o céu, eu vejo uma visão extraordinária. Meu Deus, eu vejo que abriu, no lugar do teto do céu, era um lençol. Eu vi um rei assentado no trono, e esse rei era tão grande assentado no trono, só que eu só via ele da cintura para baixo. Da cintura para cima eu não via. E eu fazia isso aqui, ó, para me avistá-lo, eu não conseguia avistá-lo. Eu só via da cintura para baixo. Só que da cintura para baixo, e aquele ser enorme, ele estava sobre a igreja, um trono enorme. O trono estava no ar, submerso. E ali, aquele lenço, e as vestes dele, gente, as vestes dele é como se fosse um vestido que ele estivesse, é como se fosse, tá? É como se a veste dele viesse e chegasse da cintura para baixo, abrisse assim, ó. Abrisse no ambiente da igreja, assim, ó. Abrisse e cobrisse a igreja. Então eu tentava ver quem estava sentado, eu não conseguia ver daqui para cima, mas eu conseguia ver daqui para baixo um ser imenso assentado naquele trono que estava pairando no ar, e aquelas vestes fazia como se fosse um lençol que vinha e cobria todo o ambiente daquela igreja, cobria sobre o telhado da igreja, cobria a igreja, formava um lençol cobrindo a igreja, as vestes daquele ser, daquele rei. E eu comecei a ver com os olhos abertos, tá? Eu tava vendo com os olhos abertos e chorando e glorificando a Deus, levantando as minhas mãos e glorificando e chorando, e foi algo lindo. E o período que aquele coral estava louvando, estava adorando, ali aquele rei ficou submerso, ficou assentado ali e ficou submerso. Foi uma experiência linda. E depois daquele dia eu recebi um renovo. Gente, eu tô falando com vocês, eu tô sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A partir daquele dia eu senti um renovo tão sobrenatural, tão extraordinário, porque as guerras estavam tão grandes. As guerras estavam tão grandes, eu era uma pessoa que
eu precisava de lutar para sobreviver. E o Espírito de Deus sempre falava comigo, filha, persevera, eu sou contigo. Eu sou contigo, persevera, porque eu sou contigo. O Espírito de Deus sempre falando, persevera, porque eu sou contigo. Só que, queridos, as guerras eram grandes. Só que a guerra, ela intensifica quando Deus tem algo para fazer na sua vida, que não é só sobre você. Tem um projeto ali envolvido. Não é sobre somente a sua vida. Deus não estava ali apenas me libertando e trabalhando em mim por minha causa. Mas Deus estava fazendo em mim por causa de minha família, por causa de outras pessoas que iriam se alimentar de Deus através da minha vida. Então é isso que Deus faz em nós. Ele permite algumas lutas, algumas aflições, algumas pelejas, algumas perseguições. Ele te resgata e a coisa não vem para cá. Você não tem como você vir para cá depois do resgate e viver mar de rosas, não. Porque agora você vai passar por um processo de purificação. E nessa purificação haverá libertação. E nessa libertação haverá também conscientização do homem. Porque ali, depois de uma libertação, o homem conscientiza que ele precisa de andar em novidade de vida. E essa conscientização vai fazer com que eu e você renunciamos muitas coisas. Vai fazer com que eu e você morramos para nós mesmos. Vai fazer com que eu e você tomamos a cruz de Cristo e seguimos Ele. E isso não é uma tarefa fácil, porque aí você todos os dias precisa de tomar uma decisão quando você abre os teus olhos, uma decisão de agradar a Deus, não a você mesmo. Uma decisão de lutar contra os demônios. Vai ter dias que você vai faltar palavras, vai faltar força, mas o Senhor diz que Ele é a tua força. E isso eu experimentava. Tinha dias que eu queria ter alguém para estar ali comigo, para guerrear comigo, mas eu não tinha. Eu não tinha. E eu precisava de posicionar, entender que a chamada era comigo, que quem me resgatou foi Cristo e que eu precisaria posicionar de uma forma correta. Eu não podia ficar ali julgando ninguém e nem esperando com que as pessoas fossem me socorrer. Eu precisava de me levantar todos os dias, mesmo quando eu tinha dias que eu não tinha força. A guerra era muito grande contra meu filho. Meu filho, ele, nessa altura, meu filho passou ele estava com 8 anos, ele passou a ter uma doença, e nessa doença, eu na caminhada, e as coisas terríveis dentro de casa, as lutas intensificadas, quanto mais eu orava, mais buscava, mais jejuava, estava pior? Não, não é que estava pior, Cristo estava me dando vitória, mas as guerras estavam intensificando, porque o adversário, ele quer que eu e você pare na caminhada, então ele vai contra-atacar. E ali Jesus estava permitindo para me forjar. E ali aquelas guerras estavam ali intensas, muito intensas. Foi de repente quando o meu filho ele começou a ter desmaios na escola. Nesses desmaios, ali de repente, a professora ela faz contato, liga lá para casa e faz contato e fala: vem buscar o Tiago. Ele não está bem. Quando eu chego lá, ela me informou que essa criança tinha tido desmaio na escola e tinha ficado durante um tempo grande desmaiado. Eles estavam muito preocupados, eles não podiam ficar com essa criança lá. E ali, tudo bem, aconteceu a primeira vez. Daqui a pouco, eu pensei que tivesse tido um mal-estar, alguma coisa, tivesse comido alguma coisa. E ali, na mesma semana, ele teve um segundo desmaio. Quando ele teve o segundo desmaio, ele ficou muito tempo desacordado também. E ali a diretora me chamou e falou: olha, mãe, não tem como essa criança ficar aqui conosco, não tem como. Você precisa de levar essa criança no médico, ao médico para essa criança ser avaliada e descobrir o que tem. Depois você me manda ele para a escola. Tudo certo, só que Deus ele não desampara os seus, queridos. Na época eu não tinha recurso financeiro para pagar um plano de saúde. Na época a situação era muito escassa. E ali eu comecei a trabalhar nesse período, já comecei, né? Já tinha começado a trabalhar por conta própria. E ali, umas clientes minha, ela trabalhava com um empresário que apadrinhou 2.000 crianças com um plano de saúde ouro da Santa Casa durante até seus 18 anos. E meu filho estava com 8 anos.
E ali ela falou: olha, eu vou colocar você, o nome do seu filho na lista para você, para ele ser apadrinhado. Aí com isso meu filho ganhou, foi beneficiado com o plano de saúde ouro da Santa Casa até 18 anos. Então, aí nesse período meu filho já tinha o plano de saúde. E aí eu pude levá-lo num neurologista, levá-lo e fazer uns exames. E a neurologista passou alguns exames, e nesses exames constou que meu filho tinha uma epilepsia. Tinha uma epilepsia. Nessa que meu filho tinha uma epilepsia, e aí eu fiquei sem entender. Ela pegou e falou assim, mas doutora... Aí ela fez os exames, tomografia, enfim, foi fazendo vários exames, a bateria de exames, e quando eu retornei nela, ela disse, ó, teu filho tem um tipo de epilepsia, e ele simplesmente cai, ele desmaia, e eu falei, mas e aí, se ele não voltar e dentro desse período, desses desmaios, ele desmaiava, gente, ele perdia a pulsação, tá? Ele perdia a pulsação, os lábios ficavam brancos, ele ficava totalmente gelado, meu filho morria, gente. O meu filho morria. Vocês não têm noção da agonia que é viver isso. Deus permite as provas na vida da gente, é para nos ensinar a confiar e depender dele. Porque isso me amadureceu muito, isso me cresceu muito, sabe? Me cresceu assim, no sentido de dependência do Senhor Jesus, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho medo das coisas. Eu não tenho medo, porque eu sei que em tudo, Cristo, Ele é comigo, sabe? Então, ali, aquela criança, ele perdia a pulsação, os lábios ficavam brancos, esbranquiçados. Ele perdia os batimentos, ele morria. E eu falei, doutora, o meu filho, ele morre. E se ele não voltar? Ela disse, mãe, é imprevisível. Eu não posso te afirmar que o teu filho vai voltar. Eu falei, mas em uma dessas que ele apagar, ele morrer, perder toda, ele parar, ele morrer. E se ele não voltar? Ela falou, não posso te dar certeza. Aquilo era tão agoniante, gente. Aquilo ali era tão agoniante. E quando eu voltei para casa, essa médica passou um tratamento para ele. Falou, olha, ele tá com um tipo de epilepsia raro. Ela falou um nome que eu não sei falar agora. Tá? Eu não sei falar mais. Ele tá com um tipo de epilepsia raro, mãe. E você vai precisar de parar de trabalhar. O teu filho vai ficar aqui até 18 anos. Você vai ter que suspender ele da escola. Fazer tratamento com epileneu, você vai ter que alfabetizá-lo em casa e vai ter que mudar toda a rotina da tua vida. Ele vai tomar um remédio controlado, chamado epilenil, e você vai precisar de mudar a rotina toda. Tanto ele como você vão ficar agora por conta de tratar dessa enfermidade, porque ela não tem cura. E o teu filho é uma enfermidade rara. E o teu filho... Eu não posso te prever que dentro desses desmaios, o coração, a pulsação, os batimentos dele volte. Gente, que notícia. Só que nessa altura eu já estava sabendo quem é o meu Senhor, o nosso Senhor. Nessa altura eu já estava sabendo quem é o autor e consumador da nossa fé. Nessa altura eu já estava com a minha fé aquecida. Nessa altura eu já tinha visto muitos milagres. Como eu falei anteriormente, eu já tinha visto um homem, sem língua falar. Sem língua falar. Eu já tinha visto muitas coisas, eu tinha experimentado um monte, ver gravetos de monte pegar fogo. Eu já tinha experimentado milagres. Sim, já tinha experimentado milagres, porque eu já havia recebido milagre anteriormente do câncer, lembram? Eu já havia experimentado livramentos com aquele homem que eu morava com ele. Aquele homem colocava um punhal debaixo do travesseiro. E muitas das vezes, ele colocava um punhal debaixo do travesseiro. Ele colocava um facão dentro do guarda-roupa. Na nossa cozinha, do lado de fora da cozinha, na área, tem a caixa de esgoto. Ele colocava um revólver. E ele dizia para mim, você tá me traindo, eu vou te matar. Só que eu não estava, eu estava caminhando com o Senhor, tinha decidido andar com o Senhor. Só que o espírito que estava nele mostrava para ele isso, falava na mente dele isso. Então, todos os dias era agressão, era quebradeira, era confusão, ele tentando me matar. Então, ele dormia com um punhal, não sei onde que ele arrumou um punhal,
debaixo do travesseiro. Ele deitava para dormir, ele começava a dormir de meia em meia hora, gente. Ele acordava e olhava para mim e falava assim: ah, tá acordada? Dorme para você ver. Eu vou arrancar essa pele do teu rosto. Amanhã você vai acordar sem esse rostinho. Vou arrancar toda a tua pele desse rosto. E amanhã você não vai ter mais a pele desse rostinho. Dorme para você ver. Gente, eu pegava a Bíblia e ficava à noite assim, ó. Senhor, não me deixa dormir, não me deixa dormir. Lendo a Bíblia. Senhor, não me deixa dormir. De vez em quando eu cochilava, eu acordava assustada. Gente, era uma tortura. Era uma tortura. Foi um período de muita perturbação. Isso me causou amnésia. Isso me causou amnésia. Isso me causou transtorno. Isso me causou crises, sabe, de depressão terrível. Mas, todavia, Cristo, eu ia para os pés de Cristo, Cristo me curava de uma coisa, daqui a pouco vinha outra, Cristo me curava também, e ali eu continuava perseverando, porque a ordem é o quê? Marcha. Então, queridos, eu volto para casa com o diagnóstico do filho. Ela passa um documento, eu vou adquirir esse remédio, e ali eu volto para casa com um diagnóstico, que eu não podia mandar ele para a escola, fiz contato com a diretora, e ali comecei a me organizar, tive que parar de trabalhar, comecei a me organizar para que o meu filho, eu ficasse agora por conta dele o dia inteiro dentro de casa, olhando, porque eu tinha que estar perto quando ele tinha as crises de desmaio. Caía e morria. Porque eu tinha que estar perto, eu tinha que tomar cuidado, porque podia cair em algum lugar, por exemplo, caísse uma escada, batesse a cabeça, enfim. E quando esse menino caía e desmaiava, eu começava a orar, clamar o sangue de Jesus, orando, dando ordem, guerreando, e ele ficava ali, ó. Meu Deus, que agonia. Ali, às vezes, dependendo de muito tempo, aí ele voltava, era um alívio. Aí eu ia chorar, agradecer ao Senhor por ter trago meu filho de volta. Não é fácil. Mas Deus é com aquele que crê. Não foi fácil passar por esse quadro, não é fácil. Mas Deus sabe quem Ele forja, Ele sabe como Ele faz, quem Ele permite. E algumas coisas são consequências de nossas próprias atitudes. Então aquilo ali para mim era agoniante. Eu não entendi, eu ficava perguntando a Deus, fazia campanha. O pai dele não queria nada com Deus, começou também a fazer campanha na Deus é Amor. Na hora do aperto começou a fazer campanha, e ali eu comecei a fazer campanhas e campanha, perguntando ao Senhor o que era, aonde estava a raiz daquilo ali, porque na minha família não tinha ninguém que vivia aquilo, por que meu filho tinha que viver aquilo, gente? E não é questão nem ter uma doença, a questão é a pessoa morrer e você ficar ali assim. Vamos esperar para ver se volta, né? Se não voltar, vamos enterrar. Pensa. Então, assim, foi um período de ter que exercitar muito a fé. Ter que exercitar muito a fé. Ter que confiar com toda a minha alma, com todo o meu entendimento no meu Senhor. E ali o tempo foi passando. Um dia eu estava atendendo, conversando, né? Porque eu já não estava em atividade. Estava conversando com uma cliente. Ela é espírita. Ela falou assim: irmã, Ellen, isso aí é um obsessor. Eu falei: eu sei que é um obsessor. Sei que é um demônio. Mas eu ainda não sei o que fazer. Eu estou orando. Tudo bem. E continuei orando. E um certo dia, eu numa campanha com o Senhor, Deus ele olhou para mim. E na verdade ele olha para nós todos os dias. Mas ele olhou com um olhar de socorro, para me socorrer. Ele olhou para mim com um olhar de socorro, eu deitei, eu estava ali numa campanha de oração, de busca, Jeremias 33:3, sabe? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Estava nessa campanha e durante a tarde eu senti o meu corpo ter um cansaço, aí decidi deitar um pouquinho na cama. Falei, vou deitar um pouquinho, às 3 horas, 15 horas, nesse horário, gente, quando eu deitei, que eu cochilei, foi aquele cochilo bem rápido, sabe? Aquele cochilo bem rápido, de repente, queridos.
Eu ali cochilando, veio na minha mente igual um filme. Igual um filme. Quando veio esse filme, gente, veio lá atrás, eu quando estava grávida do meu filho, uma gravidez recente, nova, de pouco, quando eu tentei suicídio, veio o filme na minha mente. Eu pegando os remédios daquele rapaz, que era filho da minha madrasta, eu peguei todos os remédios da caixinha daquele rapaz, tarja preta, e aquele menino era epilético. Aquele menino era epilético. Aquele menino tinha 16 anos, ele caía e babava. Só que o meu filho caía e ficava morto, ele não babava. A médica falou que era um tipo de epilepsia raro, que era fora do país. Era raro, não era comum. Por isso que o meu filho, que eu perguntei, por que meu filho não baba? Já que é uma epilepsia, por que ele não com tosse, não debate? Ela falou, não, é uma epilepsia rara, tá? E ali, queridos, aí o Espírito Santo me levou, fez como um filme, trouxe a mente lá atrás. Eu pegando aqueles remédios, pegando da caixinha, misturei algumas, acho que é Novalgina que tinha, tomei tudo e peguei todos aqueles remédios tarja preta. Ingeri tudo aquilo. Quando eu ingeri tudo aquilo, queridos, o que aconteceu? Eu caí morta, morta assim, desmaiada. Quinta-feira, eu só fui acordar na segunda-feira e eles pegaram e me levaram para o centro, me deram banho, me deram leite para tomar, fizeram um banho lá, aqueles banhos de descarrego, fizeram alguns banhos de descarrego lá e me deram em mim e aquela coisa toda. E aí o Espírito Santo me trouxe à mente essa cena. Quando o Espírito Santo me trouxe à mente essa cena, falou comigo aí, filha, tá vendo? Por onde esse espírito entrou? Esse espírito epilético? E, por sinal, o espírito epiléptico, o espírito da epilepsia, é o mulum do inferno. Chama o mulum do inferno. É o mesmo que trabalha no câncer, na AIDS e algumas outras áreas. Queridos, eu já me coloquei de pé e comecei a orar, e comecei a guerrear e mandando sair. Aí o Espírito Santo foi me dando diretriz. Você vai precisar de se arrepender, confessar aquele pecado que lá atrás você praticou. O teu filho no ventre, você tomou aquele medicamento e aquele medicamento fez uma transferência, através daquele medicamento de epilepsia, fez uma transferência do demônio de epilepsia para o teu ventre. E ali ele começou a agir na formação do teu filho, do cérebro do teu filho. E hoje o teu filho tem as crises de epilepsia, porém ele age para o teu filho ser morto. Por isso que o teu filho nem debate. E eu comecei a orar, e tô orando, e arrependendo, me humilhando, arrependendo, confessando. E ali o Espírito Santo falou, agora você vai fechar as portas. Fecha as portas para esse espírito. Confessa que você estava num tempo de ignorância e que você pecou contra mim, tentando tirar sua vida e a vida do teu filho. Confessa, arrepende e declara que você, no tempo da ignorância, você praticou. E hoje você está na minha luz e você se arrepende e você fecha as portas para esses espíritos da epilepsia, para que eles não tenham mais direito legal sobre a vida do Tiago, o teu filho. Declare. E declare com autoridade. Eu comecei a declarar. Eu fiquei dentro daquele quarto mais ou menos 1 hora em oração, só declarando. Em voz alta e declarando, e guerreando, e declarando, fechando portas, confessando. O Espírito Santo foi me trazendo mais coisas, as quais eu fechava a porta, declarava. E ali, queridos, o que aconteceu? O que aconteceu? Acabou. Amados, passou. Aí eu peguei e falei com o pai dele. O Espírito Santo me mostrou a raiz do problema que o Tiago estava vivendo. Ah, tudo seu, é isso aí, revelação, que o Espírito Santo mostrou, que nada, tem nada disso, ele não tá doente.
E ali eu tenho uma prima que ela é médica. E eu peguei e falei que decidi. Falei, agora meu filho recebeu a cura, eu vou suspender o remédio. Vou suspender tudo, esse tratamento. Minha prima, você é uma irresponsável. As pessoas diziam, você é uma irresponsável. Teu filho precisa de tratamento. Eu falei, não, não. O meu Jesus me revelou. Gente, isso é sério, tá? Isso a gente só faz debaixo de uma revelação com a certeza de que o Espírito Santo falou com você, tá? O Espírito Santo me revelou e eu vou seguir o que ele me revelou. Ele me trouxe em visão, ele me mostrou e eu posicionei, e eu fiz a minha parte. Eu fechei as portas para esses demônios. Esses demônios têm que bater em retirada. Eles não terão mais poder sobre a vida do meu filho. E ali, queridos, a partir daquele momento, o meu Tiago nunca mais teve crise de desmaio. Nunca mais. O tempo passou, eu consegui voltar com ele para a escola. Não consegui voltar com ele. Voltei para o médico, fez outros exames, estava tudo normal. E, para a glória de Deus, o meu filho foi liberto, como aquela mulher de Lucas, capítulo 13, versículo 10, que diz que aquele espírito de enfermidade estava sobre aquela mulher por 18 anos. E aquela mulher, ela foi curada, ela foi liberta. No momento que Cristo a chama, que Cristo manifesta a chama e declara que ela é livre daquela enfermidade, daquele espírito que fazia uma enfermidade. Então tem espíritos que fazem enfermidade. Então meu filho ficou livre daquele espírito que fazia uma enfermidade nele. Só que tinha uma raiz. E ali o tempo passou, as coisas voltaram ao normal. E para a glória de Deus, continuamos o percurso. Realmente eu recebi vitória, passei a contar testemunhos. E o percurso continuou, o tempo foi passando, meu filho crescendo, eu fazendo a obra de Deus, as coisas lá em casa continuando ainda da mesma forma. Eu vendo aranhas, vendo cobras descendo pelo telhado, eu deitava e virava para o lado e via aquela pessoa ao meu lado com a cabeça gigante assim, né, como eu já falei em outro vídeo. As perturbações, as tentativas de morte, de ter dia de pegar a faca e botar aqui no meu pescoço e falar assim, duvida que eu te furo o seu pescoço, eu te mato. E eu falava, pode matar. Você vai matar a carne, mas a alma você não toca. Essa alma é de Cristo e acabou para você, inimigo. Essa alma é do Senhor, então você vai matar a carne. A pessoa largava aquilo ali. O meu filho, né, por muitas vezes, né, o inimigo entrava naquele homem e dizia, tá chegando os 14 anos, porque eu tinha entregado o meu filho aos demônios para que ele, na época, quando eu servi os demônios, e ali, para que quem viu o vídeo anterior vai se lembrar do que eu estou falando, meu filho com 14 anos iria sair de casa, iria ser um pai de santo e um homossexual. Só que quando Cristo me resgatou, eu levei meu filho para a igreja e apresentei ele a Deus. Como a palavra do Senhor vai dizendo, né? Em Lucas capítulo 1, né? Acho que é Lucas 1, 21, 22, alguma coisa assim. Que quando José e Maria levam Jesus no templo para ser apresentado a Deus. Então, eu levei o meu filho ao templo para ser apresentado a Deus. E consagrei o meu filho ao Senhor. Eu orei quebrando tudo aquilo que eu tinha feito sobre ele, consagrado, e apresentei ao meu Deus, ao nosso Deus, né, desfazendo tudo aquilo, fechando a porta, fechando as brechas, as legalidades, enfim, apresentando a Deus. E meu filho foi apresentado a Deus no templo, quando criança. Mas ali, eu naquela guerra espiritual, e aquele ser incorporado naquele homem dizia para mim, dava gargalhada e dizia, você se lembra, com 14 anos, ele vai... Lembra do que vai acontecer com ele? Falava assim, lembra o que vai acontecer com ele com 14 anos? E dava gargalhada. Eu repreendia. Você está repreendido, Satanás. Então era uma guerra. Era uma guerra. No mesmo tempo que eu apanhava, eu orava e eu dizia, Deus, não estou dando conta. Mas aquilo tudo ali fui eu mesma que criei, fui eu mesma que busquei com as minhas mãos, né? Então, que nós possamos entender que algumas escolhas vão nos levar para caminho de morte. E algumas escolhas vão nos trazer consequências terríveis.
Então precisamos estar atentos que, ainda que façamos escolhas, que possamos ficar firme aos pés de Cristo, porque Ele é Deus para nos dar vitória sobre aquelas escolhas ruins que nós fizemos. E Ele é Deus para mudar o quadro. Ele é Deus para fazer nova todas as coisas e mudar o quadro. Não está perdido. Nada está perdido. Se Cristo está à frente do barco, se Ele está no barco com você, há esperança para a árvore. Então eu vivi muitas coisas, as quais eu escolhi. Mas Cristo, eu deixei Cristo ser meu timoneiro. Eu deixei Cristo estar à frente da condução desse barco. Agora eu tinha soltado, sabe, os remos, eu tinha soltado e deixado Jesus remar. Comecei a deixar Jesus remar, né? Passei pelo batismo e ali as coisas deram uma funilada, mas há muitos levantes, mas Cristo agora estava no centro. Então que possamos deixar Cristo no centro. E ali eu continuei uma caminhada buscando em Deus o novo dele e fazer a vontade dele. Mas as lutas não pararam, porque lembra? Eu estava sendo forjada. Algumas coisas eu tinha plantado, outras coisas Deus estava permitindo a forja, porque o que Ele estava criando não era sobre mim apenas, era sobre outras vidas, através de minha vida. Então que você possa entender que quando você está no processo da forja, não é nada porque o diabo é forte por causa da feitiçaria. Porque Deus, será que ele não está me vendo? Porque que é isso e aquilo? Não. Existem situações, é porque Deus está permitindo que a forja. Por quê? Para quê? Para que você seja um vaso prontinho para ele usar. Um vaso preparado, como está ali em Lucas 5, 37 a 39, onde o odre não vai se romper com vinho novo. Então ele está te preparando para colocar vinho novo. Se ele colocar vinho novo no odre velho, vai dar ruptura. E aí vai desperdiçar todas as preciosidades de Deus. E Deus não quer colocar nada na tua vida para desperdiçar, para se perder, né? Então ele nos forja, me forjou, tem me forjado, me permitiu passar pelo processo, tem permitido tantas pessoas. Você que está do outro lado aí assistindo esse testemunho, o que você tem passado? Quanta dor, quanta aflição, quanta dificuldade de você olhar e achar que não vai suportar mais. Aguenta firme. Eu suportei, Cristo me capacitou. Eu estou aqui para a glória de Deus, vivendo o melhor de Deus na minha vida, nessa vida que é dele. Estou desfrutando do sobrenatural dele, das maravilhas dele. E você quer também desfrutar? Se você quer desfrutar, você vai ficar firme. Você vai permanecer firme. Vai suportar o processo para viver o propósito, tá bom? Eu vou dar uma ida, tomar um café dos indígenas Pataxós, porque agora eu estou tomando o café da aldeia Pataxós, tá? Um café maravilhoso. Toma um café ali rapidinho, volto já, para nós continuarmos com esse testemunho. Bom? Shalom, Deus em Cristo te abençoe. Amém? Fica aqui, vai embora não.